A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus para todos que nos acompanham no canal. Aleluia, glória a Deus. Palavras de vida, né? Ou seja, eu mudei o nome do canal, meus irmãos, porque eu descobri que tem mais 3 pessoas aí no YouTube que tem o nome do meu canal. E esses nomes, palavras de vida, pode ser que algum deles tenha sido antes de mim. Só que eu não sabia, né? Porque se eu soubesse, eu não teria colocado esse nome. Eu não sabia. Mas depois eu descobri que tem... Não faz muito tempo que eu descobri que tem 3 canais aí que fala que o nome é Palavras de Vida. Inclusive, tem um canal da pastora Nitesca Alves, né? Que creio que muitos aqui conhecem ela. Ela fez um outro canal, eu não sei se é dela ou se é alguém que está se passando por ela, e colocou o mesmo nome, Palavras de Vida. E tem um outro canal também aí, que é de uma pessoa que não aparece a foto da pessoa, também Palavras de Vida. Aliás, deve ter até mais pessoas, né? Então, por causa disso, eu mudei o nome. Eu mudei o nome para Amor e Graça. Amor de Deus e a graça do seu Filho Jesus, né? Então eu mudei para Amor e Graça o nome do canal por conta é igual, né? Igual dos outros. Uma coisa que eu não entendo é que como a plataforma pode aceitar, né? Vários canais com o mesmo nome. É meio estranho, porque é meio estranho. Geralmente as plataformas não aceitam, né? Mas enfim, eu mudei para Amor e Graça o canal. Amém? Eu quero trazer aqui uma palavra, meus irmãos. E você gosta de aprender? Você quer aprender? Quer aprender do Senhor? Então vamos aprender do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios, e no versículo 4, diz assim: a minha palavra aqui era uma pregação de Paulo, apóstolo Paulo. A minha palavra, 1 Coríntios capítulo 2, a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Eu vou ler de novo. Presta atenção nesta palavra. A minha palavra, dizia Paulo, a minha pregação, não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana. Ou seja, o que Paulo pregava, ele pregava pelo Espírito de Deus. Ele não pregava dele mesmo, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por que de poder? Porque a Bíblia diz que esses sinais seguirão os que creem. Então, é assim, para você entender. Se o pregador, se a pregadora prega, ó, antes de continuar, prepara uma água aí, porque nós vamos orar no final do vídeo com a água, tá bom? Prepara uma água aí, uma garrafinha com água, um copo, uma jarra, o que você quiser, amém? O pregador, quando ele prega, tem que haver sinais. É havendo sinais pela pregação de alguém, pela minha pregação,
se não acontece nenhum sinal na vida das pessoas, na minha vida, na vida de quem prega, ou na vida de quem ouve, então esta pregação, ela é humana. Ela é da sabedoria humana. Ela tem apenas a sabedoria humana. Ela tem apenas o conhecimento da letra. Não tem demonstração do poder de Deus. A demonstração do poder de Deus são os sinais que Deus manifesta através da pregação pregada. Então, Jesus, ele disse: estes sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônios, curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos. Esses sinais seguem aos que creem. Então, se na pregação daquele homem, daquela mulher, que não importa quem ele seja, padre, reverendo, tanta coisa que tem por aí, né? Se não existe sinais da presença do Espírito de Deus, então esta pregação, ela não é pelo Espírito, mas é pela carne. É uma pregação, é a palavra, porém não tem poder, porém não tem unção, porém não tem sinais. Então Paulo disse aqui: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? Porque onde Paulo passava, os enfermos eram curados. Então Paulo pregava e o Espírito de Deus cooperava com ele, curando. Paulo pregava e o Espírito Santo manifestava a graça na vida das pessoas que ouvia. Então tem que haver um sinal de Deus na vida das pessoas que ouvem a pregação. Diz aqui ainda no 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu vou repetir o versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Por quê? Porque os homens também têm sabedoria. Os homens têm uma sabedoria terrena, uma sabedoria humana, porém não tem poder, porém não tem sinais, não tem a presença, não tem a unção do Espírito, porque é a unção do Espírito Santo na minha vida, na vida de quem prega, é que faz a diferença na vida das pessoas e na vida do próprio pregador. Então, se a pessoa, eu vou colocar eu prego aqui, ministro a palavra para você, só que ninguém sente nada. Ninguém sente nada, ninguém sente a palavra vindo de encontro, a pessoa não sente paz, não sente alegria ao ouvir aquela pregação, a pessoa não sente algo diferente. Porque quando a pregação ela é pelo Espírito de Deus, tem a aprovação do Espírito de Deus, quem ouve vai sentir algo. Vai sentir algo, vai ver algo diferente. A palavra vai falar dentro da sua alma. A palavra vai falar. A Bíblia chega a dizer, irmãos, que a palavra de Deus é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra ela é capaz de adentrar a medula, o mais profundo da alma do ser humano. Então, se a minha palavra, se a palavra do pregador não toca ninguém, não move,
não acrescenta fé, não acrescenta confiança, não acrescenta nada, nada. Não acrescenta cura, não acrescenta cura da alma, não acrescenta cura do corpo, não acrescenta nada. Então, essa palavra, ela é humana. Essa palavra, ela está sendo pregada, ela está sendo falada por quem quer que seja, mas essa palavra ela é humana, essa sabedoria é humana, é apenas humana, sem demonstração de poder, de sinais. Que Jesus falou que o Espírito Santo, ele coopera conosco, ele trabalha junto conosco. Eu prego aqui e o Espírito Santo de Deus entra junto à palavra para tocar aos corações, para iluminar as mentes, para trazer novos conhecimentos para a vida da pessoa que ouve. Então, a pessoa que prega, ela tem que ter essa convicção, essa certeza de que está havendo, espiritualmente falando, um mover do Espírito de Deus na vida das pessoas. Então, Paulo ele dizia que a minha pregação não é persuasiva. Minha pregação não é persuasiva. Não tem manipulação, não tem persuasão. E você sabe o que significa persuasão e manipulação? São duas coisas distintas, parecidas uma com a outra, mas são totalmente diferentes. E os resultados também são diferentes. Eu vou explicar. Por exemplo, eu gostaria que vocês escutassem essa palavra até o final, meus irmãos, e analisassem se a igreja que você está, se esse pregador, se essa pessoa que está lá na frente, seja homem, seja mulher, seja jovem, seja, enfim, se esta pessoa que está na frente do trabalho, se a pregação dele, a pregação dela é espiritual, é uma coisa que vem do Espírito, e se vem acompanhado de sinais, para você saber aonde que você está colocando o seu pé. Para você não ficar ali enganado e ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos e não aprendeu nada, não aconteceu nada. Você entra e sai vazio, você entra e sai doente, não acontece curas na vida de ninguém, não acontece transformação na vida de ninguém. As pessoas são cheias de vício, as pessoas são cheias de coisas, de idolatria. Então, naquela igreja, naquele lugar, não tem o poder de Deus, não tem a unção do Espírito. Compreende, irmãos? Então, pregações, o YouTube está cheio de pregação. Está cheio. Mas é tudo que vem do Espírito? As igrejas tem onde eu moro tem uma igreja em cada esquina, irmão. Em cada esquina tem uma igreja. Mas o que você percebe é que não acontece, gente, não acontece libertação de ninguém, sabe? As pessoas vão para a igreja e canta, ora, bate palma, sapateia, faz todo aquele movimento, mas no outro dia a pessoa continua vazia, não aconteceu nada na vida dele, na vida dela. Por quê, meus irmãos? Porque essa pregação, esse culto, não foi uma coisa pelo Espírito de Deus, não foi uma coisa que veio do Espírito, foi uma coisa carnal, tá entendendo? Compreende? É uma coisa que foi pregada a palavra, foi louvado, foi cantado, foi isso, foi aquilo, mas só que foi tudo assim movido pela sabedoria humana e não pelo poder de Deus. Porque aonde o Espírito de Deus está, acontece sim alguma coisa. Algo acontece. Pode ser que não aconteça na vida de todos ao mesmo tempo, mas na vida de alguém, na vida de boa parte, vai acontecer alguma coisa.
Vai ter um mover. Então, a gente vê hoje em dia, irmãos, presta atenção, a gente vê hoje em dia as igrejas usando de persuasão, como está escrito aqui. Persuasão. E tem a persuasão e a manipulação. A manipulação é a pessoa que manipula o outro, tenta manipular e convencer o outro de que ele está errado, de que isso, aquilo, enfim. A manipulação ela é diferente da persuasão. A persuasão ela tem muito mais poder. E o que existe na persuasão, aonde muitas igrejas adotam a persuasão para convencer pessoas a permanecer ali. Olha, irmãos, eu não faço ideia porque que Deus me trouxe essa palavra, porque que Deus me trouxe esse tema hoje. Mas Deus me deu essa palavra. Então, a persuasão, meus irmãos, é algo que a pessoa usa e ainda tem provas. Ou seja, a pessoa fala e ainda prova. O poder da persuasão é muito forte. Então, a Bíblia está dizendo aqui que Paulo não pregava palavras persuasivas de sabedoria humana, mas ele pregava, aleluia, pelo Espírito de Deus, para demonstração do poder de Deus. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque o mundo inteiro usa a persuasão, irmãos. Como já disse, manipulação é diferente de persuasão. A persuasão, a pessoa prova que é aquilo, mas vai escutando. Por exemplo, quando Dalila conquistou Sansão, o que ela usou? Ela usou, quando você conhece a história, para Dalila convencer Sansão a lhe contar o segredo onde estava a sua força. O que ela usou? Ela usou a manipulação ou a persuasão? Estou olhando dos lados aqui porque passa gente aqui, né? Ela usou manipulação ou persuasão? Ela usou a persuasão. Porque a Dalila, quando ela se aproxima de Sansão, ela era muito bonita. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. Ela era uma filisteia, inimigo do povo de Deus, inimigo de Sansão. Mas é como eu já disse, a persuasão, irmãos, tem um poder tão forte, mas tão forte, que se a pessoa que está sendo persuadida não tomar cuidado, ela cai sem chance de escapar. Quem usa de persuasão. Então, Dalila é um exemplo. A Dalila, ela usou de persuasão com Sansão. Então, ela disse o seguinte, ela falou para Sansão, nossa, eu já provei que te amo. E realmente, ela provou para Sansão, né? Se você ler lá, né? Aleluia, a história, louvado seja Deus, tá lá em Juízes. Se você ler a história, você vai ver que Dalila, ela provou que amava Sansão. Ela deu demonstração, ela provou. Então, só que ali havia um combinado entre ela e os filisteus. O rei dos filisteus falou assim, olha, você vai usar de persuasão para persuadir Sansão, porque nós queremos descobrir em que consiste a força que ele tem.
Então, Dalila, ela não usou a manipulação. A manipulação é fácil de você se desvencilhar dela. A pessoa que manipula o outro, você pode se desvencilhar, né? Você percebe que está sendo manipulado, manipulada por uma situação, por alguém. Então, você consegue se desvencilhar dela se você perceber que está sendo manipulado, manipulada. Mas a persuasão, não. A persuasão, irmãos, quando você vier descobrir, você já está preso, você já está presa. Então ela provou para Sansão que amava ele. E ele acreditou. Ele acreditou. E ela disse para ele: então agora eu quero que você prova para mim que você me ama também. Eu quero que você prova. Porque na persuasão, irmãos, existe esse poder. A pessoa consegue provar aquilo. Então foi ali onde Sansão foi embaraçado. Porque ela já havia provado que amava ele, que estava disposta a negar o reinado dela, disposta a abandonar as crenças religiosas dela, os ídolos dela. Ela estava assim disposta a viver com ele pro resto da vida e ser feliz para sempre. E ela usou argumentos fortes da persuasão. Então, Sansão caiu e ele, se vendo subjugado, ele foi obrigado a provar para ela que ele amava ela também. Aonde luz e trevas não tem como dar certo. Água e óleo não se mistura. E trevas não tem nada a ver com luz. E Sansão era luz. Nazireu de Deus. Um homem ungido por Deus. E Dalila, uma filisteia pagã, idólatra, feiticeira, macumbeira, persuasiva e tudo mais. Então, são duas coisas distintas. Presta atenção no que está acontecendo na sua vida. A luz não tem comunhão com as trevas. Não fica se engraçando com pessoas do mundo, com pessoas que não professam a sua mesma crença, com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, achando que você vai converter aquela pessoa, que você vai trazer ela para cá, que você vai conseguir tirar ela das trevas, que você vai conseguir fazer ela um homem novo, uma mulher nova. Cuidado. Cuidado. Outra situação em que é muito usado a persuasão. Os milionários, os donos de fábrica, de loja, como que fala? Aleluia. Louvado seja Deus. Os grandes, eles usam de persuasão. Eles usam de persuasão. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um vendedor de uma loja. O vendedor de uma loja tem um bom currículo como vendedor. Só que naquele currículo, quando ele vai exercer essa profissão de vendedor, o que ele usa? Ele usa essa ferramenta, a persuasão, para provar para aquela pessoa que aquele, por exemplo, numa agência de carro, uma agência de carro, ele é vendedor. Então, ele usa o quê? Ele usa uma persuasão para poder convencer o cliente de que aquele carro é o melhor carro e que ele está perfeito. Então, ele usa uma persuasão, ele prova. A persuasão existe dentro dela provas. Não se confunda, porque a persuasão tem provas. Então, ele prova para você, o vendedor, aleluia,
O vendedor, ele prova para você que aquele produto, que aquele carro, que aquele celular, ele prova para você que ainda que não seja, mas ele prova para você que ele está vendendo um bom produto, que ele está vendendo um bom carro. Aleluia. Irmãos, o mundo usa de persuasão, muita persuasão. Principalmente os grandes por aí. Donos de loja, donos de fábrica, donos de concessionária, donos de rede de supermercado. Enfim, todos eles usam, e os empregados, muitas vezes, é obrigado a usar de persuasão para com os clientes, para convencer o cliente de que aquele produto é bom, de que aquilo é maravilhoso, de que aquilo é assim. Então, o mundo vive na persuasão. Então, é o que Paulo diz aqui. Minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas e de sabedoria humana. Louvado seja Deus. E muitas vezes, dentro da igreja, muitos líderes religiosos usam também a persuasão. Usam a persuasão. O que é persuasão? Persuasão é você fazer a pessoa acreditar em algo. E ele prova que aquilo é verdade. Ele, pior que prova. Então, o que acontece, meus irmãos, é que muitas igrejas estão usando esse termo aí, da persuasão, para manipular, para confundir, sabe? Para que a pessoa tem que ficar ali. A pessoa usa, eu vou citar um exemplo dentro da igreja. Dentro da igreja, muitas vezes aquela pessoa usa essa persuasão assim. Olha, está escrito em Coríntios que aquele que não obedeceu o pastor vai para o inferno, vai perder a alma, vai acontecer isso. Aí ele vai lá naquele versículo e mostra que é verdade. Prova para a pessoa. Então, tem muitas igrejas, eu falo com propriedade e sem medo de errar, tem muitas igrejas usando de persuasão para com as pessoas. Tem muitas igrejas usando a persuasão. E usam o quê? A palavra para provar. Porque há uma diferença. Eu prego para vocês aqui, eu falo para vocês aqui e eu mostro dentro da palavra. Não é uma persuasão minha, humana, mas é uma demonstração do Espírito de Deus, do poder de Deus. Consegue discernir? Consegue discernir? Muitos por aí estão usando a palavra, usam a palavra e usam a persuasão para confundir as pessoas, para até mesmo manter seguro aquelas pessoas ali, porque ela provou dentro da palavra que se ela não obedecer, ela vai morrer, que se ela não obedecer, ela vai para o inferno. Então, isso é o poder da persuasão. E Paulo dizia aqui que a pregação não pode ser com persuasão humana. Aleluia. Por quê? Porque o próprio Deus deu livre-arbítrio para cada um. Livre-arbítrio. É a mesma coisa. Se você tá no Brasil, você pode ir para qualquer país.
Qualquer país. Se você não tem ficha criminal, se você nunca matou ninguém, se você nunca deserdou ninguém, se você nunca fez esse tipo de coisa, você pode entrar em qualquer país, né? Faz lá o procedimento do passaporte, segue as regras de cada país e você pode morar em qualquer país, qualquer lugar, porque você tem a ficha limpa. A pessoa tem a ficha limpa. Entende, meus irmãos? Então, o que as pessoas usam hoje, muita persuasão, irmãos. Eu vejo isso dentro das igrejas. Eu vejo isso por pregações que eu escuto, sabe? É muita persuasão de tentar manipula e persuade ao mesmo tempo e prova dentro da Bíblia que aquilo é certo. Então, isso não provém de Deus, do Espírito de Deus, não. Porque a Bíblia diz lá em Zacarias 14, se não me falha a memória, que não é nem por força e nem por violência. Não é nem por força e nem por violência. Você não pode, eu não posso pegar uma pessoa e obrigá-la a dizer, você tem que aceitar Jesus, você tem que isso, porque senão você vai para o inferno, porque senão você vai para as trevas, porque senão o diabo vai fazer isso com você, assim. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque Deus não me dá o direito. Ele não deu direito a isso para ninguém. Nem Jesus tem esse direito de condenar as pessoas. Deus não deu esse direito a ninguém. Só existe um justo juiz. E esse justo juiz é Deus. Então, ele deu livre-arbítrio para o ser humano. Se ele quer escolher ficar no catolicismo, que fique. Se ele quer ser evangélico, que fique na classe protestante evangélica. Se ele quer ser macumbeiro, que seja. Deus deu livre-arbítrio. Agora, o que nós vemos dentro das igrejas, irmãos, é pessoas usando de persuasão para com os membros. Ainda aproveita a fraqueza daquele membro, aproveita o estado espiritual que a pessoa se encontra e diz assim, se você não fizer assim, 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 você vai perecer. Você vai perder a salvação porque você não está me obedecendo, porque você não está seguindo o que eu estou mandando você fazer. Só que essa persuasão, essa forma é humana, ela não é de Deus. E a prova é essa, que Deus ele deu o livre-arbítrio para todos nós. Ele dá o livre-arbítrio, ele não quer nada forçado. Deus não quer, não aceita e não recebe nada forçado. Se você diz para mim assim, irmã Carmelita, eu não vou ficar mais no seu canal, eu vou sair do seu canal, não quero mais ficar, não quero. Amém. Amém. Entendeu? Porque essa obra, quem faz esse convencimento, quem faz no coração das pessoas é Deus. Não sou eu que tenho que fazer isso. Essa parte não cabe a mim. Eu prego a palavra de Deus, né? E outra coisa, irmãos, que as pessoas dentro da igreja usam de persuasão. Usam assim, falam para os membros, para as pessoas que lá estão. Se você não fizer assim, 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 não vier 3, 4, 5 vezes no culto, é porque você é desobediente, você é rebelde, você vai para o inferno, Deus não tem parte com os rebeldes. Aí vai usando essas palavras, irmãos, que está escrito na Bíblia. Essas palavras que está escrito, tem muitas delas que muitos usam por aí, está escrito na Bíblia. Está escrito. Então, a pessoa usa a palavra para tentar segurar aquele membro. Então, aquela pessoa se sente presa. Ela não tem uma liberdade
para servir a Deus. Ela não tem a chance dela encontrar com Deus, de se encontrar com Jesus. Porque muitos dentro da igreja, irmãos, não sabem quem é Jesus. Escuta a pregação daquele pastor todo dia, mas ele e ela não sabem quem é Jesus. Porque nunca houve um encontro. Não houve um encontro entre ela e Jesus. Entre a pessoa e Jesus. Como Jesus teve um encontro com a samaritana no poço de Jacó. Ela teve um encontro com o Filho de Deus ali. E quantas pessoas estão na igreja e não sabem quem é Jesus? Nunca experimentou verdadeiramente a graça do Filho de Deus na sua vida. Não sabe o que é ser amado por Deus. Não sabe o que é ser cuidado por Deus. Não experimentou ainda o que é estar passando por uma grande luta, uma grande dor. E ela com confiança dizer: Deus, tu já pagou os meus pecados na cruz do Calvário. Portanto, eu coloco a minha dor sobre ti. Porque está escrito em Isaías 53 que o Senhor levou sobre ti as minhas enfermidades, os meus problemas, as minhas aflições, as minhas dores. Deus, eu coloco em tuas mãos, porque eu sozinha não consigo. Eu sozinho eu não consigo. Então, a pessoa, para fazer desta forma, ela precisa conhecer quem é Jesus para ela. Porque senão ele ainda não foi revelado a esta pessoa. Deus, ele quer se revelar para você. Ele quer se revelar para você. E muitas vezes você não entende por que você passa por tantas provações, por tantas lutas, e às vezes é Deus falando para mim, para você assim. É Deus falando para você: filho, filha, confia, eu sou o teu Deus. Você vai vencer. Você vai vencer. Eu vou dizer algo aqui por experiência própria. Eu vou contar uma experiência pequena, mas muito forte. Não faz muito tempo, irmãos, eu estava deitada na minha cama já por volta de 10 horas, 10 e alguma coisa. Eu estava deitada já. Então eu escutei, porque a minha janela fica voltada assim para onde passa muitas pessoas, a janela do quarto. E eu escutei quando duas pessoas disseram assim, um para o outro, dois homens, disseram assim um para o outro: a gente resolve o problema fácil, fácil. Desse jeito eu escutei. Deus permitiu eu ouvir aqueles dois conversando. A gente resolve o problema fácil, fácil. A gente invade a casa dela, ela tá sozinha mesmo, ela não tem ninguém aí com ela. A gente invade a casa dela, fazemos o que queremos. Aí eu ouvi aquela conversa, né? Eu falei: Deus, Jesus, tu escutou o que eles disseram? O senhor escutou, não escutou? Porque eu escutei. O senhor escutou o que eles disseram, não escutou? E com certeza Jesus respondeu: escutei, minha serva, escutei. Mas dorme em paz, fique em paz. Irmãos, a pessoa que não tem conhecimento de Jesus e não sabe quem ele é, ia entrar em desespero, não ia? Porque realmente naquele dia eu estava sozinha mesmo. Naquele dia eu estava sozinha.
Se eu não conhecesse Jesus e Jesus não me conhecesse, eu ia entrar em desespero, não ia? Porque eu via duas pessoas planejando entrar dentro da minha casa para me fazer o mal. Aí ali o Senhor falou assim para mim: irmãos, eu ouvi aquelas palavras, mas aquelas palavras não me trouxe medo, nem pavor, nem desespero, nada. Nada. Eu só falei para o Senhor: Senhor, tu ouviu o que eles disseram? Jesus disse: sim, minha filha, eu ouvi. Dorme em paz. Fica tranquila. Ali eu virei para o outro lado. Eu virei, né? Virei para o outro lado e dormi. Foi a noite mais gostosa daqueles dias. Dormi um sono profundo. Quando acordei por volta de 6 e pouco da manhã. Dormi bem. Nem na madrugada ele não me acordou para orar. De tão maravilhoso que foi o sono. Compreendeu, irmã, o que é você conhecer Jesus? Quando você conhece Jesus, você não tem medo de nada, porque o Senhor, Ele está contigo. A presença do Senhor está ali. É como um pai que está cuidando do seu filho enquanto dorme. O pai pega o bebezinho no colo, o bebezinho chorou, 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 e ali ele fica balançando até que ele pega no sono e dorme aquele sono gostoso no colo do pai. Entende? Então, essa é a confiança que nós temos que ter em Deus. Essa é a confiança de ter em Deus. Eu poderia ter ficado preocupada, né? Ficado desesperada. Ai, meu Deus, olha o que eles falaram. Ir lá e colocar um monte de coisa na porta, de colocar ferrolho, colocar isso, colocar aquilo, e fechar tudo, e fechar tudo, lacrar tudo, e botar, sabe assim? Nem levantei da cama, irmão. Acho que eu nem sei se a porta estava fechada. Eu nem sei se a porta estava aberta ou fechada, mas eu acredito que eu tinha fechado a porta. Compreende, irmãos? Então, quando você conhece Jesus, você experimenta as maiores experiências e mais maravilhosas, irmãos. Era para mim ficar preocupada, perder o sono. Ai, meu Deus, eles falaram que vai entrar. Eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Não. Só entreguei para o Senhor, né? E amém. Entendeu, meus irmãos? Então, é isso que Deus quer fazer na vida dos seus filhos. Não adianta, irmãos, a gente ficar ouvindo 500.000 pregações. A gente ficar ouvindo tantas revelações, tantas coisas, que tá cheio, a internet tá cheio dessas coisas. Mas não acontece nada, você não conhece Jesus. Jó, ele disse: Senhor, antes eu te conhecia só de ver o povo falar, só de ver o povo pregar, só de ver o povo dizer por aí que tu faz isso, isso, isso e isso. Mas hoje, disse Jó, hoje eu te conheço face a face. Porque na aprovação de Jó, ele conheceu verdadeiramente o Deus que ele amava, o Deus que ele servia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, o Senhor fala, a palavra fala, pregamos esses dias atrás, não temerei o que me possa fazer o homem. Não temerei o que me possa fazer o juiz, o advogado, o médico, o especialista, ou este ou aquele. Você está com medo de quê? Você está com medo de quê? O que te amedronta? O que te traz pavor? Principalmente à noite. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinha, tem medo de dormir no escuro, tem medo dos ruídos que escuta à noite. Porque se tem um bicho que faz barulho à noite, é Satanás, irmão. O diabo faz tanto barulho à noite
E bate no telhado, e bate na porta, e bate na janela, e bate isso, e derruba o balde lá, e sabe, lá, vai lá no muro, faz que está entrando alguém dentro da casa. Tudo isso para amedrontar, colocar medo no morador da casa. É o diabo que faz isso. O inimigo mexe até em chave à noite para dizer, para mostrar para você que ele está entrando, que tem alguém entrando na sua casa. Então, você precisa conhecer todas essas áreas espirituais do maligno. Quantas vezes você está dormindo, aí você escuta aquele barulho, assim, como se alguém estivesse abrindo o portão, alguém estivesse abrindo a garagem, abrindo e estivesse entrando. Daí você levanta, acende a luz, olha para lá, olha para cá, não vê ninguém. Quem foi que fez esse barulho todo? Foi o inimigo, para tirar a tua paz. E você vai deixar que toda vez que você quer descansar, o diabo faz isso? Você vai permitir isso? Você precisa aprender que ele pode até tentar, mas ele não vai entrar. Ele pode tentar, mas ele não vai entrar. Então, muitas vezes é apenas para te colocar medo que essas coisas acontecem. É apenas para te colocar uma pressão, para você ficar com medo, desesperada, e ficar sem dormir, ficar acordada, sabe? Ficar angustiada, triste, apavorada. O inimigo faz tudo isso, irmãos. E nós precisamos conhecer esse lado espiritual do adversário. Porque o que ele veio fazer, ele quer fazer realmente. Mas só que o sangue de Jesus, ele nos guarda, ele nos acoberta. Você não precisa ficar com medo. Quando acontecer isso na sua casa, ore, repreenda com autoridade, em nome de Jesus. Repreende com autoridade, no nome de Jesus. E pode ser que aconteça aí algumas vezes mais, porque o inimigo ele é insistente, mas logo você vai ver que vai acabar. Porque toda vez que acontecer algo desse tipo, você vai clamar: o sangue de Jesus tem poder. Levanta a mão assim, ó, o sangue de Jesus te repreende. O sangue de Jesus Cristo te repreende. Louvado seja Deus. Irmãos, aconteceu uma situação, tinha uma pessoa, todo dia de manhã, o diabo tomava aquela mulher. Todo dia de manhã. Todo dia. Irmãos, o povo de Deus precisa usar as armas. Precisa usar as armas espirituais. Então, todo dia aquela mulher fazia um alvoroço. Mas eu falei: meu Deus, mas todo dia é isso, Jesus? Todo dia de manhã é isso? Quando foi um dia de manhã, eu me levantei, mas não era nem 7 horas da manhã. Me levantei, aquela mulher lá esbravejando, xingando, batendo no cachorro, fazendo aquela bagunça. O maligno, o espírito, né? Eu levantei, fui até a minha lavanderia, que dá acesso assim para o quintal dela, para a porta da casa dela. Levantei minha mão assim na lavanderia, em rumo a ela, e clamei bem forte. 3 vezes: o sangue de Jesus Cristo te repreende. Sai da vida desta mulher. O sangue de Jesus Cristo te repreende. Sai da vida dela. E acredito que ela escutou, porque ela estava no quintal fazendo aquela bagunça toda, aquela ruaceira toda, né? E gritava, e xingava, e batia balde, jogava vassoura, e era aquele fuzuê. E ali, quando eu clamei pelo sangue de Jesus Cristo e dei uma ordem para o diabo sair da vida dela, pronto. Passou os dias, acabou a confusão que o diabo usava aquela mulher. Era logo cedo, 6h30 da manhã, aquela mulher estava fazendo aquilo. Deus jogou o diabo por terra. Então, louvado seja Deus, você tem que usar a autoridade que Deus te dá. Você não pode ficar com medo. Tem que usar a autoridade do sangue de Jesus.
Percebeu que a situação é espiritual? Percebeu que é o inimigo atacando? Levanta as mãos e clama pelo sangue de Jesus. Não precisa fazer outra coisa. Clama pelo sangue do Cordeiro. O inimigo pode até insistir por algum tempo ainda, mas continua na posição de soldado. Continua na posição de soldado. O sangue de Jesus te repreende. Sai dos meus caminhos, Satanás. Em nome de Jesus te dou uma ordem. Sai dos meus caminhos. Em nome de Jesus. Porque o crente, irmãos, que não tiver autoridade de Deus na sua vida, o diabo vai pintar e bordar. Com ele, com a família, vai pintar e bordar. O cristão tem que ter autoridade. Se ele é coluna dentro da casa dele, se ela é coluna dentro da casa dela, ela tem que ter autoridade. Porque senão o diabo vai entrar. Ele não vai pedir licença, ele não pede licença, ele entra mesmo, destrói, coloca um contra o outro. E se ali não tiver ninguém que use de autoridade, ele vai fazer o que quer. E nós não podemos permitir isso. Vamos encerrar o vídeo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer uma breve oração aqui para agradecer a Deus por esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pega sua água aí, vamos orar. Glória a Deus nas alturas. Em breve estaremos anunciando aí, irmãos, um novo propósito. Amém? Estamos orando a Deus e Deus nos dará um novo propósito. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, no nome precioso, bendito do Senhor Jesus, que aqui estamos na Tua presença. Meu Deus eterno, meu Deus amado, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é fiel, o Senhor não dorme. Calamanto e de calamaçu e de canta lamassuri amanai. Rialamaçu e de canta ravassuri alamai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, te agradecemos por tudo, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos, meu Deus, aleluia, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, em nosso coração, em nossa família. Pai, guarda a nossa família debaixo do teu sangue. Jesus, guarda a família desta irmã, deste irmão. Visita a casa, visita o lar. Meu Deus, dá autoridade para esta irmã, dá autoridade para este irmão, Senhor. Dá autoridade, meu Pai, dá autoridade, Pai. Muitas vezes ele já tem autoridade, mas não usa a autoridade que tem no mundo espiritual, meu Pai, porque o Senhor já capacitou. O Senhor não coloca ninguém dentro de uma guerra, aleluia, que não esteja preparado para enfrentar o mundo espiritual, as adversidades e tudo que o diabo prepara para vir contra o teu povo, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa esta pessoa, fortaleça, dá graça, que ela compreenda a palavra do Senhor e permita o Espírito de Deus trabalhar na vida dela. Deus, no nome do Senhor Jesus, guarda a entrada, guarda a saída, como nos revela o Salmo 121. Aleluia, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Lamassui de calamassui de cantaravassui de candaramanai. Meu Deus, eu te louvo mais um dia de vida que o Senhor me concedeu. Muito obrigado, porque o Senhor me guardou durante a noite, me guardou até vir aqui, Senhor, todo o trajeto. O Senhor vai guardar a minha entrada, a minha saída. O Senhor vai guardar a vida desta irmã, deste irmão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajuda o teu povo, meu Pai. Ilumina o caminho desta pessoa, meu Deus. Dá ela graça, dá ela força, compreensão, entendimento, meu Deus, para que ela prossiga servindo ao teu reino, para a honra e glória do teu santo nome. Unge esta água com o teu sangue, assim nós te louvamos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E aquele que crê diz amém, amém e amém, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe todos vocês, tomem a água, aleluia, glória a Deus, e receba saúde, receba força de Deus na sua vida, receba cura em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus fique contigo até a sua volta.